Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no nosso canal, pessoal. Nesse vídeo, sim, vocês viram pelo título aí, processadores Intel Core i9 de 13ª e 14ª geração estão apresentando falhas e morrendo, né? Vamos colocar o morrendo aqui, entre aspas. Eu quero aproveitar esse vídeo, turma, para conversar com vocês bastante sobre esse assunto, conversar bastante com vocês. Por que eu digo isso, tá? Porque isso é uma coisa que é importante para todos nós, para qualquer tipo de computador que vocês venham montar, porque eu preciso passar para vocês alguns princípios sobre como um processador funciona em conversa com a placa-mãe e até mesmo com memória RAM, né? A gente pode relembrar alguns casos interessantes. Então assim, a pegada desse vídeo ela vai ser mais lenta, pode ser até que eu venha dar uma devagada aqui, então você precisa assistir esse vídeo com calma para ver se você pega essa linha de raciocínio e entende esse ponto de vista, tá? Lembrando que, é claro, esse é um vídeo de opinião minha, que no caso aí, eu já vi coisas desse tipo acontecerem ao longo de todos esses anos e os motivos pelos quais esse tipo de problema aconteceu, tá? Então, se você de repente quer se interessa pelo assunto, quer descobrir um pouco mais sobre o assunto, ou quer também ver como é que tá a sua situação com o seu computador, esse vídeo pode te interessar também, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mas antes da gente continuar, eu vou passar para vocês um recadinho de um parceiro nosso bem legal, que é a GVG Mal, para que você possa comprar o seu Windows e Microsoft Office com preço ó, bem baixinho, 100% original. Bem, turma, só uma pequena pausa antes da gente continuar o nosso vídeo, porque eu quero passar um recado bem legal para vocês aí, tá? Eu demorei bastante tempo, mas finalmente consegui encontrar um lugar bom, barato e confiável para que a gente possa comprar as nossas licenças, a chave de licença do Windows 10, do Windows 11 e até de algumas versões do Microsoft Office, que é a GVG Mal. Eu tive uma longa conversa com eles e até fechamos uma parceria onde eles deram para nós um cupom de desconto para que a gente possa comprar as licenças por lá com 25% de desconto em cima do preço que já está no site. Então eu quero mostrar só para vocês aqui como é que isso aí vai funcionar daqui para frente. Esse é o nosso canal do YouTube, a tela inicial. Postei recentemente um vídeo sobre como formatar e otimizar o Windows 10. Em todos esses nossos vídeos sobre como formatar e otimizar, a partir de agora, eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link para compra e também o cupom para que você possa estar acessando, tá? Então, por exemplo, vamos clicar aqui no link aqui de compra. Lembrando que você vai precisar fazer sua conta aqui na GVG Mal. Eu já fiz o login da minha, mas é super simples, super fácil e rápido para você fazer. E aí, olha só, vamos adicionar aqui a licença do Windows 10 Pro OEM no carrinho. Ele sugere até outras licenças de Windows para nós, como o Windows 11, mas tem uma dica quente. Se você comprar o Windows 10 por aqui, você pode atualizar gratuitamente para o Windows 11, então não tem por que você pagar mais caro nesse momento na licença do Windows 11, mas eu preciso lembrar vocês que o Windows 10 ele tem o seu fim de vida já declarado, então daqui a pouco não tem mais Windows 10, você vai ter que comprar a licença do Windows 11 direto, tá? Então temos aqui a licença do Windows 10 no nosso carrinho, vamos clicar em proceder com checkout e vamos colocar aqui o cupom de desconto. Note que está R$ 111,18 e olha só para quanto que vai. Agora sim, R$ 83,38. É muito baratinho para você ter o seu Windows aí 100% original, sem crack, sem risco de pegar algum tipo de vírus, nem nada desse tipo. E é claro que você pode formatar o seu computador, pode fazer o que você quiser, que ele vai continuar ativando e funcionando normalmente. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado e aproveitem aí essa dica. Turma, processadores i9 aí de 13ª e 14ª geração estão apresentando algumas falhas em jogos, alguns até morrendo, assim por dizer, né? Apresentando comportamentos estranhos. Na minha visão, por tudo que eu já vi até hoje, eu posso dar minha opinião direta sobre o que está acontecendo aqui, para que vocês possam pegar essa referência e até discutir aqui com a gente nos comentários sobre o assunto, tá? Turma, mas antes da gente falar sobre isso, eu preciso passar para vocês algumas coisas sobre o funcionamento desses processadores. Existem, né? Algumas pessoas chamam de voltagem, mas o correto seria o termo tensão. O processador tem algumas tensões, as quais fazem cada função com o seu trabalho. Então, por exemplo, se a gente fala de Intel, nós temos o V-Core, que é de uma certa forma universal para todo mundo chama isso aqui de V-Core, é a tensão direta de funcionamento vamos colocar dos núcleos assim por dizer, tá bem? Núcleos aqui do processador, a parte do clock e tudo mais. Nós temos, no caso do Intel, o VCCSA, que esse aqui seria do controlador de memória. Eu vou colocar DDR aqui, tá? Que seria do controlador de memória. E o VCCIO, que seria o controlador de barramento, né? Eu vou colocar aqui, eu vou ter que escrever barramento, tá?
Então assim, são 3 tensões diferentes. E aí a gente começa a olhar para isso aqui dessa maneira, tá? Então, o que nos interessa? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que o V-Core pode fazer com esses processadores. A gente pode pegar o exemplo de um cenário de overclock. O que é overclock? É você, com a placa-mãe adequada, o water cooler adequado, a fonte adequada, é você pegar e fazer esse processador que roda numa frequência X. Você coloca ali uma frequência a mais, fica o X mais Y, e aqui ele vai rodar na frequência Z no final das contas, tá? Então você pode acrescentar um clock no processador. Em alguns casos, você pode fazer pequenos incrementos e nem precisa mexer no V-Core. O que significa precisar mexer no V-Core? Se o V-Core é a tensão em medida ali em volts que alimenta os núcleos, quando você faz um overclock, você acrescenta mais a frequência em megahertz, você precisa alimentar o processador com um pouco mais de V-Core. Porque de fábrica ele veio ali com o V-Core estabelecido no firmware do processador para que ele funcione na frequência padrão dele. E a frequência padrão ali no caso seria o X. Então vamos colocar aqui bem certinho assim, bem miúdos aqui para vocês. Eu posso citar um exemplo do seguinte: nós temos aqui um processador que o padrão dele aqui é rodar em 4.400 MHz, certo? Aí eu venho aqui e coloco nesse processador mais 200 MHz. Dependendo do tipo de processador, ele pode acabar, ao a gente fazer isso, pedir mais V-Core. E aí que entra a grande questão. Isso aqui é muito complicado. Porque o processador, turma, ele tem lá dentro dele um firmware, até aí tudo bem, que indica ali para a placa-mãe, firmware, não firmware, firmware que indica para a placa-mãe quem que é esse cara, né? Olha, eu sou o processador X e eu funciono da maneira Y. E a placa-mãe consegue reconhecer ele através dos microcodes que ficam dentro da BIOS. Os microcodes contêm as informações de cada processador das fabricantes, tá? Então ele tem o firmware dele que diz, olha, eu trabalho normalmente entre 4.0 até 5 GHz, tá? Esse sou eu, ok? Aí a placa-mãe vem, recebe essa informação e aí é que começa um problema. Cada fabricante de placa-mãe tem as suas peculiaridades, tanto no modelo da placa-mãe, quanto assim no chipset também. Às vezes você pega uma placa-mãe com o mesmo chipset, mas tem um modelo mais de entrada e outro mais parrudo. Pode ser que o mais de entrada jogue mais V-Core desnecessariamente, o mais parrudo ou jogue menos V-Core por aguentar alimentar melhor o processador. Então esse é um exemplo. Eu sei que isso é bem complicado de entender, mas eu quero puxar para vocês alguns assuntos que vão ligando os pontos que vocês vão pegar. Então, por exemplo, aqui nós temos a placa-mãe. E o firmware do processador diz que ele funciona nessa frequência e vamos colocar aqui, por exemplo, olha, nós podemos trabalhar aqui, hipoteticamente falando, em 1.25 de V-Core até 1.35 de V-Core, ok? Eu consigo, então, dar picos de 5 GHz com 1.35 de V-Core. Esse é um exemplo, é o range de trabalho de um processador. Muitos processadores funcionam dessa maneira, tá? Aí a placa-mãe vem e recebe tudo isso e a BIOS da placa-mãe faz toda a diferença aqui nesse caso também para saber como interpretar tudo isso. Algumas placas-mãe jogam mais V-Core do que isso desnecessariamente. Às vezes, mesmo que você não habilite nenhuma opção dentro dela, o fato é que aquela placa-mãe ser daquele fabricante específico ou modelo específico pode jogar mais V-Core desnecessariamente. Aí, por exemplo, aqui onde poderia trabalhar nesse range, a gente às vezes faz um monitoramento de V-Core e a gente vai olhar lá, a placa-mãe está jogando 1.420, né? E o que isso aqui gera? Gera mais calor, tá? Gera mais calor e mais consumo de energia. Só que isso também gera um outro problema. Bom seria se fosse só isso daqui. Todos os processadores, turma, eles têm um limite máximo de V-Core aceitável. O que significa isso? Vamos supor que nesse processador aqui, que tem esse range de trabalho, de repente a placa-mãe está jogando isso aqui por alguma questão de BIOS ou outras questões, já vou falar sobre memória também, vocês vão ver que dá para ligar todos esses pontos. Vamos supor que a placa-mãe esteja jogando isso aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer a degradação do processador. Tá?
E o que é a degradação? Quando o processador sofre degradação. Se ele precisava antigamente desse range de V-Core para ter esse comportamento normal, ele vai passar a precisar de cada vez mais V-Core para funcionar no seu âmbito normal, no que ele foi projetado para funcionar. Então esse V-Core aqui acaba começando a ser insuficiente para ele ter o trabalho dele normal. E é isso que tudo que os gringos ali atestaram e viram, a gente já imaginava, porque lendo isso dá para entender que é isso. É isso que está acontecendo com os Core i9 de 13ª e 14ª. Agora, veja bem, não necessariamente porque veio as fabricantes aqui com as suas placas-mães, suas versões de BIOS e jogaram mais V-Core do que o necessário. Nesse caso do 13ª e 14ª, o que está acontecendo? A Intel já tem algum tempo que eles estão focando em colocar mais clock nos seus processadores. A 14ª geração é literalmente a 13ª com um firmware que acrescentou mais clock em todos os processadores. Não houve alguma mudança interna no processador, é só um firmware que acrescentou mais clock. Então, por exemplo, quando a gente já viu muito isso aí, eu comecei a prestar atenção nisso quando lançou o Ryzen 3ª geração, que a AMD também tem os seus comportamentos aí que a gente vai falar um pouco sobre nesse vídeo também. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um i9, 11ª e 12ª. É um exemplo, né? O V-Core de repente é esse. Só que aí o que acontece? No 13ª e 14ª já teve o que? Processador sendo anunciado dando pico de 5.8, 6 GHz, alguma coisa assim. É muito clock. Não é em todos os núcleos, é claro. Só que é muito clock. E é aí que vem o problema. A Intel, assim como a AMD, assim como a Nvidia, assim como qualquer fabricante, quando vai fazer o seu chip, o silício, não tem como a indústria fazer todos os chips iguais. Então vai ter chip que vai sair de fábrica, ó. Deixa eu pegar aqui e colocar aqui para vocês verem uma coisa. De repente você tem, isso acontece com muita gente, tá? Vou citar um exemplo de um Ryzenzão aqui, ó. Você tem um 5600G. Esse cara aqui fez 2400 MHz de overclock na placa gráfica integrada. Aí outra pessoa tem o mesmo 5600G, mas esse cara aqui não aguentou, ele só aguentou 2200 MHz de overclock. Qualquer coisa acima disso dá tela preta quando você joga. Aí de repente tem outro 5600G aqui, isso aconteceu recente no nosso canal, eu mostrei pra vocês. Tem outro, o 5600G que é o do nosso canal. Nossa, ele jogando ali com air cooler super baratinho, ficamos na casa de 55 graus aqui, sem fazer nada. Não é aqui, né? Sem fazer nada. Aí apareceu um inscrito com 5600G e um water cooler de 240. 5600G com water cooler de 240, fazendo ali 75 graus jogando Warzone. Qual que é a lógica disso? Sabe por que isso acontece? Nenhum processador, nem Intel, nem AMD, não interessa o que seja, eles não saem de fábrica. Alguns saem melhor de fábrica e outros saem pior de fábrica. Não sei se vocês sabiam, mas tem site gringo que eles compram assim milhares de processadores iguais e tem uma equipe que testa esses processadores para ver qual que é o limite deles. Se eles são os melhores ou se eles são os piores. E quando são os melhores, eles vendem mais caro no site e os piores mais barato. CPU binning, depois vocês procuram no Google aí, vocês vão conseguir encontrar, tá? No caso desse inscrito, o que era? Esse processador dele saiu tão ruim de fábrica que ele precisava de muito mais V-Core do que o meu. Então, enquanto esse meu aqui estava trabalhando ali em 1.250 volts, aqui por exemplo, ó, esse do inscrito eu vi na HW Monitor estava 1.370. E o que eu precisei fazer nesse caso aqui? Eu precisei fazer um pouco de undervolt, só que eu não consegui fazer muito. Ficou algo entre 1.290 e 1.310 no final das contas, que ele dá essa oscilada, tá? Mas pelo menos foi o suficiente para ele não jogar mais Warzone na casa de 75 graus. Ficou 66, 63, mais ou menos isso. Resolveu, mas eu precisei fazer um undervolt. E aí eu pergunto para vocês, e quem não detém o conhecimento para fazer isso? Quem quer comprar um computador e ser out of the box?
Tira o CPU da caixa, põe na placa-mãe, caixa memória, caixa-fonte, põe no gabinete, liga e usa. Infelizmente, em qualquer processador, né, de PC, Intel, AMD, esse é o tipo de coisa que pode acontecer. Tá? E aí o que acontece? Por que esses Core i9, 13ª e 14ª estão apresentando problemas nesse sentido? Um dos gringos relatou o seguinte: é uma coisa que eu já venho falando para vocês no nosso canal já tem quase 2 anos. E toda live eu falo isso. O pessoal chega em mim falando assim, ó, olha, eu quero montar um Core i9. Eu falo, olha, você está disposto a gastar o que é necessário para conseguir fazer o melhor possível para manter esse cara? Porque custa caro. Quando eu digo isso, o que significa? Você vai precisar de um watercooler de 420mm, um gabinete gigante e uma fonte com 200 watts a mais do que seria se fosse o AMD equivalente, o AMD, né? Aí eu chego pro cara e falo, você está disposto? Aí a gente dá essas opções. Só que muita gente não faz isso. Monta em um watercooler de 360mm, às vezes bom, mas tá quase o tempo inteiro batendo a casa de 80 graus. E a degradação do CPU não acontece só por um V-Core maior em si. Quando o processador roda no seu computador durante muito tempo, muito quente, igual o caso de do cara gringo que eu vi o relato dele na internet, a degradação também acontece. Então o cara comentou assim, olha, eu montei 360 I/O aqui, ele falou a marca eu não lembro, e vira e mexe picos de 80 aqui nas minhas atividades de trabalho de uso. E hoje meu processador já começou a apresentar problemas e eu tive que abaixar em 200 MHz o clock dele aqui. Ou seja, ele não mexeu no V-Core, mas para o processador dele funcionar como veio de fábrica, depois de 6 meses o cara disse, ele teve que abaixar o clock. Ou seja, degradou o CPU. Olha só que coisa louca, né? Então assim, o comportamento de V-Core, se tiver acima do que o processador aguenta, aumenta calor, aumenta consumo. Usar o computador mais quente do que o processador consegue tolerar durante algum tempo também causa degradação. E a degradação é basicamente o seguinte, o seu processador perde a capacidade de funcionar normalmente com aquela alimentação que foi definida de fábrica. Mas a pior parte vai vir agora que eu vou falar para vocês também, eu vou relembrar um caso que aconteceu aqui, que a gente viu isso na prática, onde é o seguinte, além de tudo isso que eu falei para vocês, existe a possibilidade de simplesmente você escolher uma placa-mãe aqui e de repente com uma versão de BIOS X ou Y que vai te trazer esse problema de jogar um V-Core maior sem você perceber ou sem necessidade. E se você não observar isso, também vai degradar o CPU. Vamos relembrar o caso do Gaules? Eu acho que isso foi final de 2020. Tinha um PCzão lá, Core i9 9900KF, estava dando tela azul do nada. O motivo era o seguinte, foi colocado naquele computador 2 memórias de 8 GB, 4266 MHz. Só que naquela plataforma funciona. Só que quando você faz isso, ó, o que aconteceu lá? Então 9900 KF, ok? Mais 2 de 8 GB aqui, 4266, um absurdo, né? Muito boa essa memória, mas complicado, né? Aí você coloca essa memória aqui, junto a esse processador e só vem e liga o XMP e não monitora nada, o que aconteceu naquele caso específico? Até agora nós só falamos de V-Core, que a solução para essas pessoas seria ou colocar mais V-Core, mas fica completamente inutilizável, o PC vira um forno, o processador esquenta tanto que vira um forno, então as pessoas optaram por abaixar a frequência para o processador funcionar normalmente. Agora, vamos falar de VCCSA e também o VCCIO. VCCIA é o controlador de memória presente dentro do processador Intel. Quando você pega uma combinação igual a essa aqui, nessa geração de processadores, com essa frequência absurdamente alta e só liga o perfil XMP, entra um exemplo claro daquele que eu estava falando para vocês, que fazer isso daqui, a placa-mãe é quem julga necessário tascar o VCCSA para cima e o VCCIO para cima. No caso do Gaules, o processador dele aguentou 1 ano. Porque a placa-mãe só ligando o XMP sem setar esses valores manualmente, simplesmente jogou aqui, ó, eu lembro disso até hoje, 1.440V no VCCSA e 1.420 no VCCIO.
Durou um ano. O computador dele durou um ano e aí estragou o processador também. O que era o correto a ser feito aqui? Pô, comprei isso aqui, 4266, coloco, ligo o XMP, olha essas duas tensões. O limite máximo aceitável para uso diário seria algo assim, ó, aqui 1.250, não queria estragar. E esse cara aqui 1.2, por tudo que os gringos já disseram na internet. Aí eu montei o PC, coloquei, liguei XMP, monitoro isso aqui e forço essas duas tensões manualmente. Eu aperto para salvar, saio da BIOS. Se o PC não ligar e ficar tela preta para sempre, é porque faltou tensão desses dois caras para funcionar essa memória. E o que você faz? Não tem o que fazer, você não vai usar. Você não vai usar. Você vai ligar o XMP, mas você vai rebaixar. Vou tentar então com essas duas tensões, 4133. Reinicio o PC, não funcionou. 4000, 3933, 3800, 3700, até funcionar. Porque se você usar um valor maior do que o processador aceita, cedo ou tarde você mata ele. Isso aqui responde até as dúvidas das pessoas que falam: pô, overclock estraga o computador? Estraga se a temperatura ficar alta no uso diário constante e estraga se você setar valores errados, tanto em controlador de memória, controlador de barramento e no VCore. Aí estraga. Pode estragar. Se você ficar dentro do que o processador aguenta, do que esses controladores aguentam, nunca vai estragar. Entenderam a linha de raciocínio? Agora, vou citar mais um exemplo onde nós tivemos um problema de placa-mãe, só que dessa vez teve a falta de informação da AMD, nesse caso. Quando foram lançados os Ryzen 7000X 3D, quem lembra aí que tinha a placa-mãe pegando fogo? Sabe o motivo? As primeiras BIOS dos Ryzen 7000 3D aceitavam dentro da BIOS o SoC, que é o controlador lá do AMD de barramento e memória, acima de 1.3V. 1.3V. Aceitava coisa de 1.45V, 1.48V, eu cheguei a ver um gringo aí. Sendo que o limite tolerável para esse cara, para você nunca ter problema na sua vida, é 1.25V, e muita gente já disse que não sente diferença em estabilidade em usar qualquer coisa acima de 1.20V. Mas as primeiras BIOS de Ryzen 7000X 3D, quando você ligava o Expo ou o XMP de memórias, colocava o SoC aqui nas alturas e queimava o processador, queimava, abriu uma bolha, queimado, e a placa-mãe também. Tudo por conta de erro de programação. Erro de programação aqui na BIOS, no firmware, tá? Entendam que a Intel e a AMD tem sim instruções para os fabricantes de placas-mães sobre quanto pode se usar no SoC e quanto nesses dois caras aqui. Mas o VCore também tem dentro do firmware do processador. Mas se acontecer um erro em qualquer uma dessas coisas aqui, o processador estraga. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai estragar. Entendeu? É por isso que eu venho falando para algumas pessoas. É possível ter um Core 9? É. Vai comprar um watercooler de 420, gabinete de R$1.000, fonte de 1.200 watts. Só vai. O custo nesses periféricos é o dobro do que montar um AMD. Porque a Intel está correndo esse caminho que já foi feito lá na época do Pentium 4. Clock e não quero saber. A AMD está vindo agora com os Ryzen 9000 com 30 a 35% de ganho por núcleo sem fazer esse regaço todo com clock. E aí vira essa bagunça toda. Pega processadores que tem muito clock e todas essas coisas aqui que a gente tem que observar, VCore, VCF, VCIO, queima, estraga. Usar quente muito tempo aconteceu com mais de um gringo lá, degradou o CPU. E aí pro cara ter o computador utilizável tem que baixar 200 MHz. Mas é isso, olha, desculpa se eu divaguei bastante, é que é um assunto assim que quem prestou atenção aqui não deve ter tido só essa resposta, né? Essa dúvida respondida, mas muita gente tem dúvida sobre o overclock, sobre o que faz, sobre o que não faz, o que pode, o que não pode fazer.
Principalmente esse exemplo aqui das memórias. Pô, você já fez um absurdo. Escolheu aqui desproporcional. Seta o que isso aqui aguenta, respeita esses limites e vê quanto de frequência você consegue com essa tensão. É assim que a gente fazia, eu não faço mais isso, agora é só com o PBOzinho ali, eu não fico fazendo overclock fixo, eu não vejo sentido. Só no Ryzen R5 3600, esses processadores que é legal. Agora, é a mesma coisa no overclock. Vamos supor aqui, eu posso chegar aqui num 5600G, é um exemplo, ó, 5600G. Aí eu quero aqui 4.7 GHz, né? Aí eu vou começar a testar esse overclock aqui com 1.40V. Ficou estável 4.7? Legal. Aí eu uso um tempo, faço alguns testes, depois eu vou lá na BIOS de novo e abaixo para 1.39V. E eu vou abaixando 1.38 até eu descobrir qual que é o menor V-Core para ter essa estabilidade. Entendeu? Tudo é um procedimento assim. Porque eu preciso abaixar aquele V-Core, não posso usar 1.4 no 5600G, mas eu quero ver até onde ele pode chegar. Entendeu? Vamos supor que eu não consiga chegar no 1.35V, que é tolerável, mas ele tem que controlar bem a temperatura, mas ele fica bem quente. Vamos supor que 1.35V não faça 4.7. Então eu não vou usar 4.7. Eu vou baixar para 4.6 e vou ficar dentro do V-Core tolerável. Assim eu nunca estrago nada. Essa é a linha de raciocínio, tá? Turma, vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para os seus amigos. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.